Oi pessoal, bem-vindos de volta ao Maple and Samba. Hoje a gente vai estar falando sobre algo super importante e principalmente para as pessoas que estão pensando em se mudar do Brasil para o Canadá, ou também para as pessoas que estão curiosas sobre diferenças que existem entre os nossos dois climas, que existem no Brasil e no Canadá. Acredite em mim quando eu digo isso, é um verdadeiro choque cultural, principalmente no que tange o clima, né? No Brasil a gente está acostumado com sol, praia, uns vibes tropicais, então a gente chega aqui no Canadá onde está tudo coberto de neve, gelo, tá usando jaqueta de inverno que a gente fica parecendo até um pedaço de marshmallow, não é verdade? Eu sei que a ideia de mudar de um lugar tropical para esse frio aqui no Canadá pode parecer um pouco assustadora, né? Mas a gente vai estar falando sobre isso de uma forma realista, com alguns detalhes que talvez ninguém tenha te contado anteriormente. No Brasil, o inverno quase não existe, não é? Em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, você tem um costume de ter temperaturas que estão entre 25 e 30 graus centígrados, né? Roupa de frio não existe, cara. Talvez um casaco leve, olha lá, né? Agora, quando você chega aqui no Canadá, é um outro nível de frio. Durante o inverno aqui as temperaturas podem chegar até menos 30 graus centígrados e às vezes até mais frio do que isso. E depende muito da região, sabe? Não é só neve, gelo, que faz parte da vida cotidiana, né? Mas a gente se prepara para isso, mas ninguém te prepara para o choque real, que é a rotina de estar vivendo nesse tipo de clima, porque é louco mesmo, né? Aqui no Canadá tem coisas como o frio, por exemplo, tem tipos diferentes de frio. Tem frio úmido, frio seco, você provavelmente não vai estar acostumado a pensar nessas diferenças. Então, se você está nas partes ocidentais do Canadá, como, por exemplo, Calgary, Edmonton, você vai ver ter um frio assim seco, né? Esse é um frio onde a temperatura é baixa, mas o ar é tão seco que às vezes não parece tão insuportável quanto realmente é, né? E é quase como entrar em um freezer intenso, mas o ar não é pesado, então é um frio que você até consegue lidar, né? Mas quando você vai para as regiões mais orientais, como Toronto ou Montreal, aí sim você tem um frio úmido. E deixa eu te contar, o frio úmido é um monstro completamente diferente. A umidade no ar faz o frio grudar em você, sabe? Esse é um tipo de frio que ele penetra nos ossos e parece que você não vai conseguir se aquecer mesmo, sabe? Mesmo que você esteja vestido 3 camadas de roupas diferentes. Por falar nisso, a questão da roupa de inverno é algo muito importante. No Brasil, mesmo quando esfria, você coloca um casaco leve e tá resolvido, né? No Canadá é diferente, esquece. Aqui você precisa se preparar pro inverno com seriedade, sabe? Eu tô falando em roupas térmicas, casacos pesados, luvas, gorros, cachecóis, até botas que sejam isoladas especificamente para neve. E não é só para comprar essas roupas que você tem que aprender a se vestir em camadas, né? Cada vez que você sai de casa é aquela missão, cara. Colocar e tirar tantas camadas de roupa realmente pode ficar cansativo, né? E honestamente pode até mexer um pouco com o seu humor, né? É exaustivo ter que se vestir todos os dias e isso pode ser algo que você nunca pensou quando imaginou viver no frio, né? Tirar, põe, cansa. Outro detalhe que ninguém te conta é o impacto que o frio e a escuridão, a falta de sol tem na sua saúde mental. No Brasil a gente tem sol quase o ano inteiro, né? Mesmo no inverno o sol brilha forte, né? E agora, no Canadá, durante os meses de inverno, os dias são muito mais curtos e o sol às vezes desaparece por semanas, cara.
E isso pode te deixar assim com uma certa sensação de cansaço, uma letargia, até um pouco deprimido às vezes, sabe? E existe algo realmente chamado transtorno afetivo sazonal, que é o famoso SAD, que afeta muitas pessoas aqui no Canadá, mas tem maneiras de combater isso, né? Uma das melhores maneiras, e eu uso essa maneira, é a forma de lidar com SAD, é uma luz artificial. Tem várias diferentes, ela imita o poder do sol. É uma lâmpada que pode ser usada dentro de casa e para te dar aquela sensação de luz solar, né? Pode fazer uma grande diferença no seu humor e assim no teu círculo circadiano também. Agora, fazer exercício, né? Também é complicado fazer exercício em casa, dançar, até mesmo dar uma caminhada curta, né? Se manter ativo, porque você não está saindo fora de corpo, é uma coisa que ajuda e ajuda o teu corpo, ajuda a tua alma, ajuda o teu espírito. Agora, quando ficar muito frio e sair de casa não é uma opção, é importante manter também as conexões sociais, pra você não estar isolado. Pode ser difícil, porque se isolar quando o clima é tão extremo, mas manter seus contatos com os amigos, familiares é super importante. Para sua saúde mental também, né? Mesmo que seja só uma conversa online, um café rápido em casa, essas pequenas interações elas podem ajudar a combater essa sensação de solidão, isolamento durante os meses do inverno. Então, sim, se mudar do Brasil para o Canadá, vai ser uma mudança climática enorme. Mas, se você souber o que esperar e se preparar bem, eu acho que você vai poder aproveitar melhor os dois pontos. O frio intenso, mas o Canadá também oferece uma experiência única, com paisagens diferentes, esportes de neve, de inverno, e aquela sensação mágica de estar em um verdadeiro país das maravilhas de inverno, né? É legal. Hey everyone, welcome back to Maple and Samba. Today we're diving into something that is huge for everyone who's thinking about moving from Brazil to Canada, or just curious about the crazy differences between those two climates. Trust me, it's a cultural shock, especially when it comes to the weather. Brazil is all sunshine, beaches, and tropical vibes, and then you have Canada with snow, ice, and winter jackets that make you look like a piece of marshmallow. Right? I know moving from a tropical place to a freezing cold one can seem overwhelming, but let's break it down with some real talk about what you can expect and some things no one really tells you before you come. In Brazil, winter doesn't really exist, right? In cities like Rio, São Paulo, Salvador, you're used to temperatures in the 25 Celsius, 30 Celsius range, sometimes even hotter. Winter clothing? Maybe a light sweater if you're lucky, but when you get to Canada, it's a whole different world during winter. The temperatures here can drop to minus 30 Celsius, sometimes even lower, depending on where you are in the country. And it's not just the cold, it's the snow, the ice, the way it changes how you live day to day. You can try to prepare for it, but nothing really gets you ready for the reality of living in a climate like that. What's even crazier is that Canada has different types of cold. You've got dry cold and humid cold, something you've probably never even thought about before, because we don't have that in Brazil. If you're in the western parts of Canada, like Calgary, Edmonton, you'll experience dry cold. This is when the temperature is low, but the air is dry. So because it's so dry, it doesn't always feel as unbearable as it sounds in numbers. It's almost like stepping into a freezer, It's intense, but without that heavy, moist air. It's a cold you can actually deal with.
But when you head to the eastern parts of Canada, like Toronto and Montreal, ooh, bitch, you've got humid cold. And let me tell you, humid cold, it's a whole different beast. It hits differently. The moisture in the air makes the cold stick to you. This is the kind of cold that like really gets into your bones, you know? And you feel like you'll never warm up, even if you're wearing like 3 different layers, you know? It's crazy. It's just really cold. You gotta breathe inside. Speaking of which, winter clothing is a huge deal. In Brazil, even when it does cool down, like you throw on a light jacket and call it a day. You're good, right? In Canada, forget it. Here, you've got to take winter seriously. We're talking thermal underwear, heavy coats, gloves, scarves, and even insulated snow boots. And it's not just about buying these things. You've got to learn how to layer them properly every time you go outside. It's a mission. It's an ordeal, right? Putting it on, taking it off. All these layers, they can really get exhausting. And honestly, it can even mess with your mood. It's tiring. Having to dress like this every day and undress every time you go in. And that's something you probably didn't think about before, because in Brazil we don't have that when you imagine living in the cold, right? Another thing no one really tells you about is the impact that the cold and the lack of sun or the darkness has in your mental health. In Brazil, you got sunshine almost year round. Even in winter, the sun is still strong, shining on us. Now in Canada, during the winter months, the days are shorter and shorter, and the sun sometimes doesn't come out for weeks on end. And this can make you feel tired and lethargic and even a bit down. There's something called a seasonal affective disorder, SAD, and it affects a lot of us in Canada, right? Some people have ways to combat it. I have used like artificial lights, and they have helped me enormously. That's one of the ways to deal with SAD. Oops, sorry. It's these lamps that can be used indoors, and they give you that feeling of sunshine. It can really make a difference. It can reset your circadian rhythm so that your sleep patterns are not affected. It's great for when it's freezing outside. Doing home workouts, some dance, or even taking a short walk can also help your body and your mind stay in a good shape, right? When it's too cold to go outside, it's really important to stay socially connected, even if it's just a short talk. It's easy to isolate yourself in weather that is so extreme. So keeping in touch with your friends and family is super important for your mental health. Even if it's just an online chat thing, right? Those small interactions can help you fight the feeling of isolation during the winter months. So, yes, moving from Brazil to Canada is going to be a huge climate change, but if you know what to expect and prepare well, you can enjoy the best of both worlds. The cold is intense, but Canada also offers a unique experience with snowy landscapes, things we don't see in Brazil, winter sports, and that magical feeling of being in a real winter wonderland, you know? There's something magical about seeing snow for the first time in your life as an adult that Canadians don't get to experience. And we get that if you arrive in Canada by the time you're an adult, because you have all of your faculties that think, I mean, children have faculties too, but they may forget. It just turns into like a memory in their oblivion. But when you see snow for the first time as an adult, you really get the full Monty, as they say, the full spectrum of the experience, and it's fascinating, it's beautiful. And yeah, it's fucking cold.